Num jardim muito escuro, vivia um vagalume que tinha uma deliciosa missão: brilhar, brilhar, brilhar. Todos os dias, quando a luz do dia ia embora, ele então acendia a sua lanterninha e saía dando seus voos rasantes. Ele era um referencial, porque brilhava naquele canto escuro de jardim. Um dia, cansado, estava ele pousado num galhozinho de capim, descansando para dar mais um voo e naturalmente brilhar mais. Ele escutou um barulho que vinha na sua direção, um sss. Ele olhou rapidamente, viu uma boca enorme, enorme, vindo na sua direção. Era uma cobra. Ela, no seu bote, naturalmente errou e caiu lá dizendo: droga, eu errei. E o vagalume então mudou para uma outra área do jardim, onde continuou brilhando. Ele achou que aquilo fosse apenas um incidente. De repente, escutou algo quebrando, uns talos de capim estalando. Ele olhou de novo aquela boca grande vindo na sua direção. Ele tirou o corpo, o bote passou e a cobra disse: errei. E aí começou uma perseguição: cobra, vagalume, cobra, vagalume, cobra, vagalume, até que a cobra foi um tanto vitoriosa. Encurralou o vagalume num canto daquele jardim. E aí o vagalume, pensando no que fazer, mas resolveu encarar a cobra e perguntou: dona cobra, nesse momento você ganhou, mas eu posso fazer 3 perguntas? Eu sei que você vai dar o bote final. Ela disse: tá bom, rápido, quero acabar com isso. Primeira pergunta, dona cobra: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: droga, não, eu nunca comi vagalume, deve ser horrível mastigar luzinha. Segunda pergunta, dona cobra: eu já te fiz algum mal? Ela disse: eu estou falando, eu não te conhecia. Terceira e última pergunta, dona cobra: por que a senhora quer me devorar? Ela disse: porque desde que eu caí, hoje, nesse canto escuro de jardim, eu tenho visto você brilhar sozinho, e eu odeio quem brilha sozinho. Deu o bote, ele tirou o corpo e foi brilhar num outro canto de jardim. Curiosamente, na vida humana não é tão diferente. Cobras, vagalumes. Quando você começa a brilhar e aparecer, aparece não uma cobra, mas muitas cobras querendo apagar o seu brilho. É impressionante, mas o Senhor Jesus já dizia isto: olha, se eu falei tão abertamente, por que vocês não me prenderam? Agora, por que vocês querem apagar o meu brilho? Mas ele diz também que assim brilha a vossa luz diante dos homens. E ele disse: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Brilhar tem um preço. Mas eu quero lembrar algumas coisas. Você nasceu para brilhar. Não existem 2 DNAs iguais, nem 2 impressões digitais iguais, nem 2 vozes iguais. Lá no primeiro livro de Gênesis, Deus cria os seres vivos, as plantas, os animais, os répteis, os astros, tal. Mas quando cria cada um desses elementos, ele disse: e viu Deus que era muito bom. Só que depois que cria o homem, ele olha para aquela criatura e diz: puxa, que bom, eu criei algo perfeito. E o versículo 37 diz: e viu Deus que isso era muito bom. Você é o muito bom de Deus. É o ISO 9999, sem comparação. Você nasceu para brilhar. E se você nasceu para brilhar, por que você não brilha? Bom, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, medo da oposição. E aí a sua luz começa a enfraquecer, porque acha que a luz deles é melhor. Segundo, você nasceu para brilhar porque Deus tem capacitado você. Mas dizem tantas coisas a seu respeito: não vai à frente, isso não é bom, você é desonesto, você não presta, está vendo que a competência não é isso, não tem espaço para você, e você começa a murchar. E aí as cobras começam a se avolumar. Mas eu quero desafiá-los nesta manhã. O brilho depende da sua relação com Deus. Quanto mais próximo da luz a gente está, mais a gente brilha. Curiosamente, quando a gente se afasta da luz, a gente desaparece porque a escuridão toma conta. Quanto mais posse do seu brilho você tomar, com certeza as coisas vão mudar e vão melhorar. Agora, ouse brilhar. Para cada ideia, para cada projeto seu, com certeza já tem 6, 7, 8 cobras já em estado de plantão, de prontidão. Mas não tema. É curioso que quando a gente tem algo interessante, a gente tem medo
de contar para as pessoas. Mas, amigo, amiga, você nasceu para brilhar. Agora, você vai ficar olhando as cobras, os seus venenos? Não. Lembre-se da história do vagalume. Ele não temeu. Há sempre uma estratégia, há sempre uma saída para quem tem luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O comprometimento com a luz sempre vai gerar e vai despertar oposições, mas nós podemos crescer e desenvolver. Portanto, se você tem um bom projeto, um belo projeto, cresça, apareça, apresente. Tem uma bela ideia, um belo produto, uma bela estratégia, por que não aparecer? Por que não manifestar isso diante das pessoas? Medo de cobras? Bom, é só para lembrar que algumas cobras são tão venenosas, dizem que na Índia tem uma cobra tão venenosa que quando ela morde a si mesma, ela morre. Algumas cobras são tão venenosas que o próprio veneno delas mata as próprias cobras. Os próprios venenos consomem elas mesmas. Mas enquanto as cobras estão se mordendo lá, voe, brilhe, porque o compromisso com a luz é tão interessante. Eu me lembro de um garotinho que tinha uma brilhante ideia e ele disse, papai, eu queria ajudar você na carpintaria. E o pai disse, oh, meu filho, você não sabe fazer nada. Ele disse, papai, me dá um formão, me dá um instrumento, eu quero ajudar você. E o pai deu então um pequeno serrote, deu uma pequena ferramenta para ele, e ele construiu um carrinho muito rústico, colocou no chão, começou a brincar e disse para o pai, viu pai, acabei de inventar o meu automóvel. Vagalume é assim, a luz começa pequenininha, mas ela brilha. Eu quero lembrar que Santos Dumont começou olhando aves voando, depois viu galhos de árvores balançando, mas um dia ele deu a volta na Torre de Eiffel, diante de toda a crítica, diante de toda a oposição, diante de tanta gente que queria vê-lo no chão. Mas ele brilhou. A propósito, você sabe o que tinha escrito na cauda daquele vagalume chamado Santos Dumont? Na cauda do avião? 14 bis. Sabe por que chamou 14 bis? Porque 13 outros motores explodiram, 13 outros projetos caíram, mas o 14º voou. É só uma questão de tempo. Quem brilha, voa. E voa longe, e vai muito alto. E é interessante notar que esse brilho, ele não fica circunscrito apenas ao local. Ele ganha dimensões gigantescas. Ele vai ganhando espaços. Mas se você fica com medo das cobras, você não decola, você não voa, você não aparece. E, consequentemente, a luz que existe em você vai apagar. É isso que você quer? Claro que não. Você quer brilhar. Pode brilhar. Precisa brilhar. E mais uma vez, veio o Senhor Jesus e disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Venha a Jesus, se pareça com Jesus. Você vai brilhar. Não tem jeito. Pareça-se com o Mestre. Viva com o Mestre. Brilhe como o Mestre. Deus o abençoe.